Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de entrevistas do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a TC Multimídia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o pacote do governo federal para baratear os carros populares e de que forma que isso pode impactar na mobilidade urbana, no trânsito. Para bater esse papo hoje, nós convidamos aqui o professor Adriano Paranaíba, doutor em trânsito e professor do Instituto Federal de Goiás. Correto, professor? Isso mesmo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por participar aqui do programa, um projeto aí que está começando, eu acredito que tem tudo para ser um grande sucesso. Obrigado. Agradeço a presteza aqui e logo já esse incentivo que a gente precisa, professor. E aqui, como comentarista hoje, está o doutor Marcelo Xavier, advogado, especialista em direito do trabalho e previdenciário, né, professor? Exatamente. E também professor de iniciação jurídica. Muito obrigado pelo... Doutor Rui, a satisfação é toda minha participar do programa Ponto de Vista, juntamente com o professor Adriano, e espero que seja muito útil para todos que estão assistindo. Esse programa aqui, como diz o professor, vai dar muito o que falar e de forma positiva. Assim esperamos. Então, você que já nos acompanha, quem está chegando aqui pela primeira vez, o nosso programa traz mesmo um tema específico de relevância social de acordo com o que está acontecendo no momento. E de forma como observamos, aqui é uma mesa redonda, para quem está entendendo. Eu estou aqui apenas para conduzir o programa, mas é um bate-papo. Então, professor, doutor Marcelo, fica à vontade para tecer comentários diante do que a gente vai falar. Vou fazer algumas perguntas e a gente vai discorrendo, porque essa que é a ideia, é a gente colocar o ponto de vista sobre os temas. No último dia 5 de junho, o governo federal anunciou um pacote de medidas para reduzir o valor dos carros populares de até R$ 120 mil. Essa redução pode ser em torno de R$ 2 a R$ 8 mil, dependendo de alguns critérios. Não só os carros populares, como também caminhões, ônibus e vans. Essa medida prevê um impacto aí de 1,5 bilhões de investimento do governo federal e, para isso, haverá uma receita em torno de 3 bilhões diante da reoneração do diesel a partir de setembro. Então, de imediato, a gente já consegue ver aí algumas nuances que pode envolver, inclusive, questões econômicas profundas daquilo que vai ser colocado na mesa. Então, diante desse tema, professor Adriano, como que o senhor vê a aplicação desse programa e de que forma isso pode se tornar efetivo ou não na prática? Vamos lá, a gente precisa fazer algumas ponderações, principalmente as questões econômicas e as questões políticas por trás disso, né? A questão econômica por trás disso é muito simples. Não dá para a gente chamar o que a gente tem hoje no Brasil de carro popular, sendo que o carro que a gente tem mais barato, ele está aí na faixa dos 68, 65 mil reais, o carro mais barato, e essa faixa até 120 mil reais. Se nós formos colocar o maior desconto que o governo federal está prevendo para esse carro, que seria de 8 mil reais, então um carro de 68 mil vai chegar a custar 60 mil reais. Existe uma dificuldade muito grande na minha mente de entender 60 mil reais como preço de um carro popular. É muito complexo a gente achar que isso está certo, isso está muito errado, está muito equivocado. Mas historicamente nós temos que entender que, assim, eu sou um defensor de que o carro popular sempre foi uma grande mentira. Não estou falando desse governo, estou falando de vários governos. Por exemplo, se a gente pega aí na época que vamos pegar 23 anos atrás, quando você tinha o Celta, que era um carro popular, ele custava 13.400. Se a gente for fazer a conta de quanto era, por exemplo, o dólar na época, quanto que era o ouro na época, né? E a gente fazer por exemplo, a gente colocar esse preço desse carro hoje, colocar a inflação de hoje, você vai ver que ele não era tão popular assim também para a época. Padrão de salário mínimo da época, né? É porque a gente está hoje com sucessivos aumentos de salário mínimo e olhando para o preço lá do passado. Certo. Aí fica barato mesmo, um carro de 13 mil reais. Né? Mas na época o Celta... em comparação, né? Se a gente for olhar a questão relativa do preço à época, ele já era caro. Mas por que na época do Celta você tinha mais acesso ao Celta do que hoje você tem acesso aos carros, né? Recentemente eu vi até um amigo economista que fez a seguinte conta: se a gente for atualizar o preço do Fusca do Itamar Franco de 94, o Fusca era para custar 80 mil reais hoje. E era o carro popular da época. Era o carro popular da época. Mas é porque o carro, existe uma grande questão por trás do carro, que é a questão perigosa da economia.
A pessoa, para adquirir um carro, não tem como de comprar à vista. Você tem que financiar. Então, muitas vezes, acredito que a sequência desses pacotes que nós vamos ter é um desdobramento de facilitamento de crédito, né, de facilitar a questão de fazer mais parcelas para poder caber. Nós tivemos essa experiência no passado, onde o governo liberou para parcelar carro em 80 meses. Sim. Aí a parcela cabe no bolso da população mais de baixa renda, não, acaba classe média, né? E aí essa classe média acredita que está pagando barato, sendo que na verdade ela está se endividando. Esse é o perigo do governo incentivar isso. Por exemplo, um amigo recentemente questionou, falou assim: Adriano, eu vi teu posicionamento, você sendo contra a redução de impostos. Pô, você sempre defendeu diminuir imposto, agora você vem e me trai com esse posicionamento seu, né? Até explica pra gente aqui, como assim, você é contra a redução de imposto? A redução de imposto do carro. Essa redução de imposto que está tendo, né? Esse desconto vai vindo, uma redução de impostos, mas é diferente, por exemplo, você reduzir o preço da gasolina, que aí você realmente reduz o preço e vai melhorar a matriz de custo das pessoas. Você vai melhorar. Agora você reduzir o imposto de um bem que a pessoa vai ter que se endividar para acessá-lo, poxa, tá gastando energia no lugar errado o governo. Porque a pior coisa que a gente pode ter para a economia é você ter um volume das famílias brasileiras endividadas. Então esse é o problema por trás econômico do carro popular. E aí vem a questão política, porque o governo anunciou essa medida, né? Anunciou, não mostrou nem um PowerPoint. Eu não lembro de ter visto isso quando ele anunciou a primeira vez. Agora, dia 5, ele anuncia. Não ficou claro para mim se vai ser medida provisória. Poucos detalhes. Se vai ser poucos detalhes. Colocou o setor de caminhões e ônibus, porque houve uma crítica muito grande de: se nós temos problema de mobilidade urbana nas cidades, por que o governo está querendo jogar mais carro na rua? Certo. Porque esse é o problema da mobilidade. É porque o primeiro pacote não envolvia caminhões, vans e ônibus, era só apenas carro popular. Aí todo mundo fala, todo mundo da área de mobilidade criticou, falou assim: olha, como é que você quer... A mobilidade da cidade é um caos, imagina a gente jogando mais carro na rua, o trânsito vai ficar impossível. Então o governo reviu ali, aparou aí colocou os ônibus e os caminhões também, né? Também, de novo, numa medida que já foi tentada, não que não funcionou, mas ela deveria ser melhor estruturada, que é a questão, né, a diferença do carro e dos caminhões dos ônibus vans é que o caminhão você tem que tirar um ônibus velho, caminhão velho com mais de 20 anos e substituir ele pelo novo. Isso daí não é só uma questão de dar um desconto para incentivar o cara a trocar, você tem que ter toda uma logística reversa. Não é só pegar aquele caminhão e vai jogar na sucata? Como é que vai ser esse negócio de colocar na sucata? É porque ficou muito vago, de fato, o projeto. Quando apresentou aqui, ele deveria apresentar a destinação que deu a esse veículo. Mas qual é a condição que tem para isso? Geraldo me afirma que a intenção é retirar esses caminhões, esses ônibus velhos, para dar um desconto nesse veículo velho. Só que não especifica como vai ser a logística para isso. E nós sabemos que no Brasil, quem tem um carro usado, vende-se usado para comprar o novo, não substitui. Apenas aumenta, porque aquele trabalhador que está lá todo dia no ônibus, eu acabei de passar ali por um ônibus abarrotado, um transporte público de péssima qualidade, nós temos um transporte caro e escasso, o que ele vai sonhar? Em adquirir o carro para sair daquela situação. Aí a classe média compra o carro novo e vende o carro usado para esse trabalhador que, como o professor diz, vai ficar endividado e o problema econômico vai apenas se ampliar para todas as classes sociais. Isso, e tem um outro problema. Muitas vezes, a classe que está dentro do ônibus, a classe trabalhadora que está dentro do ônibus, ela nem consegue acessar o financiamento para o carro usado, ela acaba partindo para a moto. Que quando a gente teve uma política parecida quando o Guido Mantega era ministro da Fazenda, foi do mesmo jeito. Deu desconto para o carro, depois para o caminhão, depois deu para as motos também, né? Para ajudar o setor, porque todo mundo quer ajuda e abre a porteira, a boiada vai passando. Aí o que aconteceu? Você teve um aumento muito grande de venda de motos, e moto é um problema muito grande para o trânsito, né? Porque um acidente com um motociclista gera uma sobrecarga no sistema de saúde. O motociclista, quando ele sofre acidente, é diferente de quando um carro sofre acidente. Então você tem todo um conjunto de danos sociais. E até fazer uma pontuação aqui, professor, a gente teve um episódio aqui com o delegado Valdir, presidente do Detran Goiás, ele trouxe um dado que eu não tinha no momento. Goiânia é a capital onde mais morre pessoas em acidente de moto. Ou seja, é um problema que é da mobilidade de Goiânia e que vem de encontro com isso que você está falando.
Exatamente, porque é surreal, né? Uma moto é fácil a pessoa, infelizmente, num acidente perder a vida. Um carro, a pessoa bate o carro, a maior parte do dano é material, efetivamente. Então, todo o discurso do governo está mostrando um problema de articulação política do governo, de querer saber quem que agrada, no final não vai conseguir agradar ninguém, vai trazer um mal-estar muito grande. Porque nós não vamos resolver o problema da mobilidade. Poderia, por exemplo, muito bem pegar todo esse recurso e direcionar para projetos que melhorassem o planejamento urbano, melhoria de vias, melhoria de uma série de fatores. Nós já temos agora o novo Ministério da Cidade, justamente para pensar na cidade, e ele não está... Olha o outro problema político. De toda essa discussão que envolve muito a mobilidade urbana, eu não vi o Ministério da Cidade envolvida. O Ministério Ministério da Fazenda, o de Indústria e Comércio, o da Fazenda e o da Cidade está vendo esse bonde passar. Um aceno afobado apenas para as montadoras e para a indústria e para a classe média, porque o governo vem, infelizmente, numa decrescente em vários setores, então vou fazer um aceno aqui para ver se abafa mais essa crise política que está sendo gerada em todos os âmbitos. Então, a grande parcela da população não vai ser beneficiada, ao contrário, né? Vou discorrer do debate aqui, a maior parcela que tem maior necessidade vai pagar para que a classe média possa comprar o carro zero popular de 60 mil. Porque 60 mil não dá para... E vamos lá, quem que vai bancar isso? Vai ser o aumento a volta de imposto do diesel. Do diesel, né? Sim. Olha, vamos só pontuar esse aqui, professor, até claro. você puxou, para explicar para quem está nos assistindo, ano passado foi desonerado, saiu o PIS e o COFINS, impostos federais, do diesel, que isso acaba impactando diretamente a nossa economia, porque o diesel é o principal combustível utilizado no transporte de mercadoria, de bem de consumo, exatamente. Correto? E então essa desoneração ocorrerá a partir de setembro, ou seja, o diesel voltará a um preço mais alto e que com certeza as transportadoras vão colocar isso no preço do frete e vai chegar ao consumidor final, no final das contas. Ia ser para janeiro de 2024, então a parcela vai vir para setembro, salvo engano 11 centavos que vai aumentar, para poder antecipar, para poder cumprir o que a questão da lei de responsabilidade fiscal, que tem que ter uma compensação. Então, qual é a compensação? A compensação é o feijão e arroz do prato da população mais carente ficar mais caro, que obviamente sobe o diesel, sobe o frete, sobe o valor de alimentação. Não, é um problema de cascata gigantesco, porque vai ser uma escalada enorme. A pessoa que anda de ônibus, os ônibus ainda não é tudo elétrico ainda não, né? Então, o pobre vai pagar a passagem de ônibus mais cara para o bacana poder comprar um carro elétrico de 100... Apesar que não existe ainda carro elétrico, o carro mais barato elétrico é mais de 300 mil reais. Então, assim, vai ser muito difícil você ter um desconto máximo, que nem eles estão falando, porque a combinação de eficiência energética, né? Ou seja, o carro que polui menos com o carro que tem mais etapas da produção feitas no Brasil. E um valor de mercado mais baixo também, que é o terceiro item. Até os 120 mil. Ou seja, ou o carro é até 120 mil, ou ele tem eficiência energética, ou é fabricado no Brasil. Então, as três coisas ele não vai conseguir atender. Então, assim, nós vamos ver poucos carros recebendo efetivamente esse desconto. No final do dia, o governo vai continuar a pressão que ele está fazendo no Banco Central para a redução de taxa de juros, que é importante a redução de taxa de juros, mas o governo vai usar de forma errada a redução de taxa de juros, que vai o quê? Incentivar o endividamento da população. Isso é contraditório, né, professor? Porque quer diminuir os juros do Banco Central, mas quer aumentar o preço do diesel. Então, volta o imposto, reonera. Então, na verdade, a falácia permanece, né? Eu quero baixar por uma questão ideológica e política, sempre do Banco Central, mas eu quero voltar ao imposto do diesel. Isso, nós temos que colocar, são pontos importantes para a gente ponderar. Por exemplo, o governo passado, nós tivemos uma experiência muito boa com a ida do economista sensacional chamado Adolfo Saxida ao Ministério de Minas e Energia. Ele fez uma coisa que ninguém tinha feito até então, que é reduzir o preço de combustíveis reduzindo imposto. Fez aquela lei para reduzir o ICMS, exatamente, reduzir os impostos federais. E o que a gente identificou? A gente identificou agora que você teve um aumento de arrecadação dos estados. Por quê? Porque aumentou a eficiência do combustível. Assim, você que economizava um pouco para andar de carro, porque a gasolina estava cara, você começa a andar um pouco mais, né? Uma coisa que a gente em economia estuda, que é a tal da lei de Laffer, a curva de Laffer, que é o quê? O imposto ele não precisa ser alto o percentual dele para arrecadar muito. Você pode ter um percentual menor de imposto, né, em vez de ser 12%, ser 5%,
que isso incentiva o consumo efetivo. Inclusive de classes menos favorecidas. Claro, porque elas vão ter acesso, Exatamente. elas vão Pelo poder volume do usar consumo, você e consegue pelo ter uma volume arrecadação aumentado, maior. a arrecadação aumenta. Então você diminui o imposto para arrecadar mais. E foi isso que aconteceu com algo que já foi até derrubado agora, né? Os ICMS estão voltando. Exatamente. E vai voltar o preço do diesel. Então vai prejudicar todo mundo de novo. Com nova previsão de aumento do etanol e aumento da gasolina. Porque não depende, né, da vontade nossa, o preço é internacional. Mas até para o professor Marcelo, o doutor Marcelo falou sobre a lei de responsabilidade fiscal. Só para pontuar aqui, a gente entender. Como é que funciona essa lei e qual que é o impacto dela nesse caso? Qual que é o problema aí? Por que ela teve que ser colocada? Por que o governo colocou esse pacote para reduzir, para reonerar novamente o diesel, para custear isso? Então, de maneira simplista, a lei de responsabilidade fiscal é que o governo não pode gastar mais do que arrecada, sob pena até do impeachment do chefe do executivo, como nós já tivemos, né, na época da Dilma, as pedaladas fiscais, a questão de responsabilidade. Dois pontos de vista que está tendo no momento. O Fernando Haddad, ele assevera que não está descumprindo e não vai ter crime de responsabilidade fiscal, porque o pacote é temporário, 3 a 4 meses, e estabeleceu o teto de 1,1 bilhão. A equipe técnica, acho que um mês atrás, na Infomoni, estava escrito que seria 600 milhões, e quando sai o anúncio é de 1,1 bilhão. Só que tem outro critério, que é a compensação. E qual vai ser a compensação? A reoneração do diesel. Então, segundo o governo, não está descumprindo a lei de responsabilidade fiscal, porque tem um teto estabelecido, é por período, né, determinado, e tem a compensação de impostos. Só que, como o professor disse, os desdobramentos de aumento da inflação podem vir a ocorrer, e opositores, não só opositores do governo, acredito que sim, pode gerar um crime de responsabilidade fiscal com o desenrolar desse aumento, essa escalada negativa do aumento de preços e atingir a população em geral. Então você pensa no impacto do crime de responsabilidade fiscal futuramente em outros pacotes com que podem essas ser lançados. medidas, da maneira que está sendo impostos, o custo sendo jogado de novo para a população, para a maior parte da população, o risco de medidas que só acenem para determinadas classes e oneram os demais, uma hora a conta não vai fechar. O senhor, nessa perspectiva, professor, o senhor imagina que o governo deverá lançar alguns outros pacotes para complementar isso, que possa chegar a esse ponto? Sim, o governo sempre faz isso. O plano começa a dar o resultado esperado, ele vai aprofundando o modelo, né? Nós vimos isso... não é que eu tenho especificamente algo contra com a Dilma, mas é porque foi a recessão construída mais recente. Podemos pegar, para quem não ficar chateado assim, eu só falo mal da esquerda, vamos pegar o Geisel também, que o Geisel era de direita e também causou alguns problemas econômicos muito parecidos. Porque você vai causando, você cria um plano, aí ele não vai dando certo, você vai desdobrando ele. E é exatamente esse o ponto que foi colocado aqui, né, pelo professor também. Você agora não está cumprindo, não está tendo problema com a lei da responsabilidade fiscal. Ok. Mas quando você começar a desdobrar, a corda vai apertar e aí o crime vai acontecer. Porque não tem como você agradar todo mundo ao mesmo tempo. E o caminho que está sinalizando é esse. Porque não deu nem 2 semanas, o projeto mudou. Certo. Era só carro. Aí agora é ônibus, caminhão. Para daqui a pouco ter até asa delta sendo beneficiada. É pouco custo. É só quem tiver mais... a maior parte é para ônibus e caminhão, né? A menor parte ficou para os carros. Exatamente. Dessa forma a gente consegue então observar, pelo dito para vocês aqui, e claro, é uma política que o Lula já vem dizendo desde a campanha, ele faz uma política para tentar atender uma população e vem com essa política de reduzir impostos ou dar incentivos para poder fazer com que o eleitor dele ou toda a população tenha acesso aos bens. Vocês acreditam que, é para os dois, mas você acredita que essa é só uma política econômica popularidade, que pode se chamar populista, que na verdade seria ruim falar isso, ou de fato, se ela for ajustada, isso poderia atender uma população? Sim, vamos lá. É extremamente populista, né? E populista da pior forma possível, porque não vai de fato agradar a população. Exatamente. É o pior dos cenários, é um blefe. Eu acho que não tem nenhum público que pode sentir atendido não, por aí ela. que tá, vamos lá. Vai ter um público atendido, que vai ser a classe média, de certa forma, incentivada a endividamento. Então hoje ela vai estar feliz, amanhã ela vai estar triste, porque ela vai estar endividada. As empresas de ônibus e de caminhão vão sofrer um alívio, porque o ônibus e o caminhão nós estamos falando ainda de um desconto de
60 mil reais no preço do ônibus, vai chegar até o valor do caminhão, até 60 mil, 36 a 60 mil reais. Já dá um alívio, né? Mas o que nós tínhamos que pensar era realmente resolver por que os empresários precisam desse alívio. Porque o custo do Brasil é muito grande. A gente tinha que reduzir o custo do Brasil para ele não precisar de ficar lá pedindo com o pires na mão lá para o ministro lá, dar um benefício fiscal, dar uma ajuda para a gente. Por quê? Porque o custo é muito alto. O custo do Brasil é de trilhões. A carga tributária, o problema não é nem a carga tributária, é o custo de se operacionalizar, se pagar, né? Eu vou recentemente dar uma palestra num grande evento de transporte no sul do país e eu vou fazer o seguinte questionamento com os empresários, vou fazer a seguinte auditoria. Qual que é o departamento maior da tua empresa? O departamento de inovação ou o departamento jurídico? Certo. Eu acho que vai dar jurídico. Spoiler para o seminário, mas é para se pensar. Por quê? Porque a gente precisa de muito advogado para explicar para o empresário o tanto de lei que você precisa cumprir. Exatamente. Então, assim, é uma dificuldade, você tem uma dificuldade, então é pior do que o preço do imposto. A gente fala assim, a carga tributária é alta, mas o pior da carga tributária é a dificuldade de se cumprir a carga tributária. Então, tudo isso pesa contra o Brasil. Se a gente tivesse realmente a vontade de resolver o problema do Brasil, era a gente encarar esse custo do Brasil. Como é que a gente reduz isso? O que é o custo do Brasil? O custo do Brasil é esse custo de você produzir e empreender no Brasil. Certo. Né? Quem está nos assistindo, você que é empresário, vamos pensar, você que é pequeno empresário, quantos alvarás você precisa dar a entrada? Para você começar a abrir, você precisou de quantas licenças? Você paga até despachante de tanta coisa que é alguém que já entenda para poder fazer. O que é a figura do despachante? É um custo porque você não entende o fluxo daquilo, então você precisa pagar alguém. Então, isso é o custo, Brasil, que vai além dos impostos, que é a dificuldade de você ser uma pessoa legal. E aí a gente vê que boa parte da ilegalidade que a gente vê no Brasil é porque a pessoa desiste. Para que eu vou tentar? O fiscal vai vir aqui, vai achar um pepino mesmo, então eu não vou seguir nada mesmo. Então, esse é o custo do Brasil. Certo. E aí, esse impacto diretamente, a gente está falando da população que consome. Então, pelo que o senhor explicou rapidamente, de forma curta, né, a gente consegue perceber que esse pacote ele vai beneficiar mais o empresário do ramo de transportes que pode comprar um veículo com desconto. Aí, se não me engano, pode chegar até 94 mil reais. De 33 até 99,4 mil. 99 Depende dos critérios. Aquela questão que vai ser muito difícil de alcançar todos, mas... Então, um empresário do ramo ou do transporte coletivo ou de transporte de mercadorias de caminhão ônibus pode ter um benefício maior do que a população em si. Não, é que tá. Nós não podemos dividir isso, porque o empresário, ao se beneficiar, ele acaba acelerando o processo, tipo um ônibus melhor para rodar, um caminhão melhor que não vai poluir. Então a sociedade é beneficiada quando o empresário é beneficiado. O empresário, com uma folga maior no seu orçamento, ganhando um desconto de 100 mil reais, ele vai pensar em, de repente, pintar a empresa dele, dar uma renovada lá. Isso vai gerar um emprego do pintor. Então, assim, você tem uma cadeia de impacto muito grande. Mas, vamos lá, vai chegar até 100 mil reais. A gente tem um preço de um caminhão a partir de R$1 milhão. Sim, 10% da pessoa desconto. A bagatela é de 900 mil reais. Então, assim, a gente vai questionando o esforço. Não que qualquer desconto não seja... todo desconto é muito bem-vindo, mas o esforço fiscal que vai ser feito para a eficiência, o retorno para a sociedade. Então, não é uma questão de ser empresário ou ser a população. É a questão do esforço fiscal para um resultado que vai ser pouco para a população e para o empresário também. Certo. A população, o Alckmin falou no jornal O Globo que 70%, eu não sei de onde ele tirou esse dado, mas ele disse que 70% das pessoas que compram o carro zero compram à vista. Então, é de um poder aquisitivo alto. Eu não sei vocês, mas para me desembolsar hoje 60 mil reais para o carro popular mais barato, tirar à vista e comprar, acredito que a maioria da população tem condição. Então, quem vai ser beneficiado? Esses 70% que podem comprar à vista, os 30% em tese que vai ficar endividado. E a minha pergunta, quando passar esses 3 a 4 meses do incentivo, o que ele vai fazer para assinar para as montadoras? Como ele vai fazer que essa roda continue a girar sem um plano econômico efetivo? Porque até o momento, independente de polarização política, nós não temos um plano efetivo de crescimento para o Brasil. Temos essas medidas aí, extremamente cheias de divergências, contraditórias, e passou essa questão do período da venda do carro popular, aumentou o diesel, aumenta a alimentação
E depois, como vamos fomentar isso? E você trouxe uma informação que eu achei sensacional. Se for verdade... Sim, porque a gente não sabe de onde tipo esse assim, dado. não, vamos partir do pressuposto que é verdadeiro. Eu fico mais preocupado, sabia? Porque se 70% das pessoas que compram um carro compram à vista, significa que é perigoso que nem a classe média mais está comprando um carro novo. Exatamente. Classe média alta e alta para... Então nós estamos jogando, vai ser um benefício para a classe média alta para cima. Exatamente. Né? Ou seja, os carros de 60 mil às vezes não vão Sem ser nem intenção contemplados essa. porque a pessoa não tem intenção de comprar um carro desse. Quem tem um poder aquisitivo para isso quer comprar um carro, inclusive de conforto e segurança maior. E de novo, eu reforço esse posicionamento que está sendo colocado aqui. E por quê? Por causa do passado, né, gente? A redução de IPI do Guido Mantega era para durar pouco tempo. Aí, vamos prorrogar. Sim. Aí depois, vamos prorrogar. Aquela promessa de compra. Aí veio para outras linhas, linha branca. Exatamente. Aí foi expandindo. Então, assim, o histórico do Brasil caminha para essa história repetir, e que infelizmente está tudo meio que repetindo, né? Certo. O pessoal está falando muito de um Dilma 3, o governo Lula está muito mais Mas com é o Dilma verdade. 3, infelizmente, Desde é fato, gente, não é que opinião Exatamente. política. Não é porque torcida para dar errado, não é torcida não. É para o que dar nós errado. estamos vendo de verdade. Todas as medidas que estão sendo tomadas são tomadas, né? O próprio presidente Lula falou, ó, tem que ser do jeito que da minha época. Então, tipo assim, há ainda um apego em medidas do passado. E qual que é o problema? Que foram medidas que deram errado. Exatamente. Esse é o problema. Não é assim. Se ele quiser voltar a medidas que deram certo, né? Põe o Meirelles em vez do Haddad no Ministério da Fazenda, se ele quer acertar em alguma coisa, faz isso, né? Traz alguém que entende de economia. Se for fazer o remake, faz direito. Faz o remake dos pedaços que deu certo. Agora só tá repetindo os pedaços que deu errado, o governo dele. A gente tem até acaba tendo aqui na internet, nas redes, um público um pouco jovem, que às vezes não sabe como é que Exatamente. foram essas políticas. E a gente vê até a eleição do Lula, e teve um público muito jovem que aderiu ao voto, ao presidente. O porquê que essas medidas no passado deram errado? O que você poderia dar uma pincelada rápida aqui para o pessoal, para eles entenderem o que aconteceu no passado, que pode acontecer agora? O que pode acontecer é exatamente o seguinte: você está fazendo uma série de redução de preços de poderes de alto poder aquisitivo. São produtos que não dá para comprar à vista. Carro, linha branca, né? Linha branca, para quem não sabe, é geladeira, fogão, Máquina de lavar? utensílios eletrônicos da cozinha, né? Por isso que fala branco, porque antigamente só pintava de branco, hoje tem tudo quanto é cor. O que aconteceu? A população se endividou. Aí você teve uma combinação de endividamento da população. Agora imagina ter mais carro rodando na rua. O que vai acontecer com o preço da gasolina? O aumento da demanda e a oferta, que pode não aumentar, e que tem sinalizado que não costuma aumentar, faz com que o preço do combustível aumente. Então você começa a não caber aquela parcela no orçamento das famílias. Ao não caber o orçamento, essa dívida começa a virar inadimplência. Como esse cenário costuma empurrar a inflação para cima, o governo vai ter que subir a taxa de juros. Eu já estou sinalizando um cenário que o governo daqui a pouco deve abaixar a taxa de juros. Daqui a pouco ele abaixa a taxa de juros. A pressão com o Banco Central está grande nisso. Não só a pressão, porque realmente nós estamos conseguindo, a inflação está baixando, então a tendência é que você mantenha a taxa de juros e depois você vai descendo. Certo. Faz parte, vai acontecer um dia vai ter que baixar a taxa de juros. Sim. Quando baixar a taxa de juros, o governo está sinalizando que só vai fazer esse tipo de medida de endividamento. Quando a inflação começar a subir e você subir a taxa de juros, aí as famílias não conseguem pagar a dívida, porque os juros voltou a ficar alto e aí eu não consigo pagar o endividamento. Exatamente. E aí você cria esse problema gigantesco que a gente teve. As famílias param de consumir esses bens, as fábricas começam a quebrar, a fechar. Fechando as fábricas, essas famílias perdem o emprego, aí que não conseguem pagar a parcela e vira. E essa escalada aqui, infelizmente, os jovens não viram, e que aconteceu, muita gente perdeu o emprego, muita gente passou dificuldade. E até mesmo o novo programa do governo é negociação de dívida até 5 mil e perdoar as dívidas de até R$100. O que demonstra que essas medidas ainda têm reflexo até hoje do endividamento da maioria da população. Então vai querer resolver essa dívida agora e seja bem-vindo a nova dívida para daqui a alguns anos estar fazendo novos programas de renegociação e acesso ao crédito. Vai ser simples. Só para simples. explicar para quem nos assiste, que não foi pontuado aqui, nesse pacote de medidas foi anunciado o programa Desenrola, né? Que aí prevê um desconto, uma renegociação de dívidas de quem tem até R$5 mil, que também é um outro projeto que ficou
Sem explicar direito. Sem explicar. Jogou um monte de ideias, né? Você jogou um monte de ideias e efetivamente não vimos o texto para saber se vai ser MP, se vai ser projeto de lei, o que vai ser, se vai ser uma combinação de decretos. Então, assim, estamos aí esperando as cenas do próximo capítulo dessa novela. Esse foi MP, viu, professor? MP mesmo. Foi uma medida provisória. Exatamente. Doutor Marcelo, inclusive essa questão do endividamento que o professor Adriano explicou gera consequências jurídicas. Exatamente. Que aí pode vir processo. Fala um pouco sobre isso. É tipo o que acontece quando o pessoal tem comprado muitos lotes, né? Começa a comprar um lote por uma prestação de R$400 nas propagandas e esquece de ler o contrato que é pelo IGPM. Depois de 1, 2, 3, 4, 5 anos, o salário sobe R$18 e a prestação sobe 100, 150. E hoje nós temos no judiciário uma grande demanda de revisão desses contratos. Inclusive tem muitos processos agora atualmente sobre tirar o IGPM, pelo menos no período da pandemia, para a CPCA, porque houve um aumento absurdo. A famosa ação revisional. Exatamente, para revisar essa questão do lote. E infelizmente tem uma alta demanda de pessoas que realmente não vão conseguir construir uma casa e não vão conseguir pagar o lote, consequentemente vão ter que receber parcelado alguns valores, dificilmente recebem benfeitorias sobre isso. E essa escalonada de dívidas e de processos vai vir depois nas revisionais de carro. E no endividamento, renegociações, execuções, então, mais uma consequência, o aumento de ações no judiciário pelo inadimplemento de só para entender, pessoas. por vezes a pessoa acha que o financiamento foi caro e vai correr atrás de fazer uma revisão, mas na verdade não, é porque o valor da prestação e a taxa de juros é mais alta do que o que ela ganha efetivamente. Exatamente. Causa isso. Seria isso economicamente, professor? Sim, a gente tem esse problema aí muito grave dos contratos. O carro ainda, as montadoras e as concessionárias ainda usam a tabela price, então a gente ainda tem uma tabela fixa, né? A tabela é fixa, mas, por exemplo, o que acontece? A tabela price, você amortiza a dívida pouco no começo. Então, quando a pessoa chega ali no meio do carro, quer quitar, ele não pagou o carro todo, ele pagou mais juros do que o valor. Então, não consegue quitar a dívida, não consegue sair daquilo. Aí, por isso que gera tanta revisional no carro, porque as pessoas não entendem, ele acha que tem que tirar os juros para pagar, mas os juros você pagou no começo. Lá no começo. E aí tá faltando ainda quase o carro todo para pagar. E aí não tem jeito de você baixar o preço. O cidadão que compra o carro, mesmo que a parcela é fixa, ele vai perdendo poder aquisitivo, já não consegue pagar primeiro, já não consegue pagar segundo, então vai aumentando as demandas de renegociação. Aí renegocia tanto o carro como o lote, né? Vai lá, paga 20% de honorário do advogado, e dilui em outras prestações, ou seja, além do pedacinho da negociação, ainda tem um juro que vai a cada 12 meses. E qualquer juro de atraso pequeno que seja no orçamento apertado, no mês seguinte já vira uma bola de neve. Própria que volta para o incorporador em breve, que vai vender para outra pessoa e o ciclo da vida continua. Um bate-papo de muito conhecimento, professor. Pena que pelo nosso formato que a gente propôs, até pela rede, as pessoas estão hoje muito rápidas em querer assistir um conteúdo mais pincelado e pontuado. Nosso programa está chegando ao fim. Mas eu agradeço esse bate-bola, essa conversa. Só quer deixar uma informação a mais, professor, sobre o que a gente falou, e aproveita e deixa o seu meio de contato para as pessoas te acharem na rede, de que forma que elas te encontram. Isso, o que a gente fala principalmente para as pessoas é realmente não comprarem as coisas por impulso, ainda mais uma dívida grande, né? A gente compra por impulso chocolate, salgadinho, refrigerante. Comprar um carro de 60 mil reais por impulso não dá, pessoal. Vamos pôr a mão na consciência e não entrar nessas barcas erradas que vai comprometer a saúde financeira, não só sua, mas de toda a sua família. Então esse é um grande problema que a gente sempre tenta alertar as pessoas. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, hoje a rede social mais influente no Brasil é o Instagram, então estou lá, DR Paranaíba, é fácil de encontrar. E tem no YouTube o podcast Transportar é Preciso, onde eu falo só sobre transporte, então te encontro lá para a gente bater um papo. Certinho, muito obrigado. Professor Marcelo, deixa aqui também seu contato. Primeiramente, agradecer o convite, Dr. Rui, usufruir do conhecimento do professor, foi maravilhoso esses momentos. O Instagram é adv.marceloxavier. E, novamente, deixar o recado, como o professor disse. O endividamento pode ser interessante no momento, adquirir um carro zero, mas vamos discutir mais sobre mobilidade do que realizar sonho que pode virar um pesadelo posteriormente. Certinho, muito obrigado. E
esse acabou sendo um assunto mais amplo, serve aí para o Brasil todo, vai impactar diretamente, não diferente aqui no estado de Goiás, aqui em Goiânia especificamente. E eu já quero estender um convite para um outro momento a gente falar da mobilidade especificamente aqui de Goiânia, professor. Perfeito. Já tenho Vamos lá. um grande conteúdo para isso. Já fica também estendido o convite para a gente conversar novamente, viu, doutor Marcelo? Obrigado, doutor Rui, pelo convite. É um prazer enorme. Certo. E siga nossas redes sociais do Boletim Goiás, nosso portal de notícias, boletimgoiás.com.br, qualquer plataforma, no YouTube, Boletim Goiás. Deixe aqui a sua curtida, o seu comentário sobre o ponto de vista dos nossos convidados, sua opinião é muito importante para nós, e compartilhe esse vídeo. E, diante de tanto conhecimento, eu deixo aqui uma frase de Platão. O homem que sabe reconhecer o seu conhecimento e faz dele o seu uso, esse sabe o seu verdadeiro valor. Muito obrigado e até mais.